Meu nome é Albano, sou formado em Engenharia Mecânica com pós-graduação em Aeronáutica. Venho por meio desse vídeo falar por que eu escolhi a carreira de Engenharia Mecânica e por que a carreira de Engenharia Mecânica é uma excelente escolha para a sua carreira. Bom, eu escolhi Engenharia Mecânica porque eu tinha facilidade com matérias no colegial, no ensino médio, de raciocínio lógico. Eu tinha essa facilidade porque basicamente eu esgotava, eu perguntava para o professor e estudava aquela matéria até ela compreender ela bem. E se você entender a matéria de raciocínio lógico, ela se torna muito mais fácil do que as matérias que necessitam uma grande carga de memorização. Uma outra coisa é que quando eu comecei a pensar em qual carreira seguir na faculdade, eu tinha duas preocupações que provavelmente são as preocupações que estão na cabeça de vocês. A primeira é sobre o ganho, né? A profissão que eu estou escolhendo, a carreira que eu estou escolhendo, ela vai me proporcionar algum ganho que me dê uma vida confortável? E a segunda é, existe uma segurança nessa carreira, ou seja, existe mercado de trabalho para essa profissão, né? Bom, vamos falar sobre ganho. Eu fiz umas anotações aqui. A engenharia mecânica, ela tem um piso salarial, tá? A lei que rege o piso salarial do engenheiro é a Lei 4.950, de 1966, que fala que um engenheiro que trabalha 8 horas por dia tem um piso salarial de 8 salários mínimos e meio, o que agora, em 2017, dá por volta de R$8.000. Com experiência, você pode esperar que o ganho aumente 50%, e se você pegar uma supervisão, ou gerência, ou coordenação de um grupo de engenheiros, você pode esperar que duplique o teu ganho. Uma outra vantagem é que o estágio em engenharia mecânica normalmente é remunerado, tá? Bom, mas se isso não for suficiente para te convencer, sabe que muitos países incentivam a contratação de engenheiros estrangeiros. Eu tenho amigos que trabalham no Canadá, no Japão, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, em Singapura, e os ganhos normalmente variam nesses países entre 60 e 150 mil dólares anuais, mas calma aí também, porque tanto a tributação é bastante diferente da brasileira, como os custos de vida lá também são bastante diferentes, né? Bom, sobre segurança também pode ficar tranquilo, tá? O CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, ele fala que tem um déficit de 20 mil engenheiros por ano aqui no Brasil. Mas se você comparar com economias equivalentes como a Rússia e China, obviamente levando em consideração o número de engenheiros por habitante desses países, você percebe que esse déficit está mais para 100 mil engenheiros por ano. Eu vou deixar o link também aqui do CONFEA com essa matéria, que eu acho muito interessante, tem os números, tá? Bom, além do mercado de engenharia, com todo esse teste, talvez até seja um dos... O CONFEA ele vê mais ou menos quantos engenheiros se formaram, tá? Mas, na verdade, talvez esse número seja ainda maior do que os 100 mil que eu estou falando, porque muitos engenheiros acabam trabalhando no mercado financeiro, em bancos ou agências de ajuda à bolsa, né, a fazer investimentos no mercado de capitais. Nessa modalidade, se você for trabalhar no mercado financeiro, normalmente o salário básico ele é pequeno, tá? Provavelmente eles não devem te contratar na carteira como engenheiro para pagar abaixo do piso de R$8.000, mas os bônus são enormes. Os bônus equivalem a 80% do salário anual. Então, se você considerar o ganho anual, tu pode esperar que o ganho anual nesse trabalho no mercado financeiro deve ser 2 vezes maior do que o do engenheiro. Obviamente, se a tua carteira teu portfólio de ações é lucro, certo? Se lembra, 80% do ganho é referente a resultado. Se você não der resultado, você não só vai ganhar menos do que engenharia, como você vai ser descartado da empresa, tá? Da agente financeira. Mas bom, uma outra coisa interessante é o seguinte:
estou falando aqui que os países gostam de contratar engenheiros estrangeiros, que a sociedade enxerga muito bem a carreira de engenheiro, você sempre vai ser bem visto. Mas a pergunta toda é a seguinte: por que isso acontece, né? Por que todo mundo gosta de engenheiro? E basicamente é o seguinte: a engenharia ela cria riqueza. Tá? E qual é o país que não quer gerar riqueza e conforto para os seus cidadãos? Se você não acredita muito nisso, muito provavelmente as outras profissões vão falar bem também, né, o porquê que você deve escolher. Mas você pode analisar de forma muito simples. Por exemplo, olha a China ou a Coreia do Sul, que há poucas décadas atrás eles eram países praticamente agrícolas. E olha só as potências que se tornaram. Ou se você quiser pegar os últimos 60 anos, olha depois da Segunda Guerra, né, o Japão, a Alemanha, que são países que são bastante fortes do ponto de vista de engenharia. Percebe a evolução deles? É isso que engenharia está. Existem alguns estudos que tentam correlacionar a quantidade de número de engenheiros que se formam no país, percentual da população, e o PIB desse país, como o PIB aumenta, né? E obviamente o IDH e as condições de vida, né? Outra coisa que eu queria falar são sobre outras vantagens, né? Que eu falei sobre ganho, falei sobre a segurança, mas quando eu me formei e comecei a trabalhar, eu percebi que existem outras vantagens que são muito maiores do que o ganho e a segurança. O ambiente que se trabalha em engenharia é muito, muito, muito agradável. Eu trabalhei na Embraer durante 13 anos e você consegue perceber que você consegue manter uma conversa com os teus pares, com os outros engenheiros, de muito alto nível. Você acaba aprendendo. A cada dia você continua aprendendo. É muito, muito gratificante. Você consegue enxergar a execução das suas ideias. Você tem uma ideia, propõe, discute em grupo qual é a melhor solução e se transforma as ideias em algo palpável, algo real. Tá? Uma outra coisa é que o engenheiro ele sempre tem os melhores brinquedos para trabalhar, né? Tem os melhores computadores, ele tem as melhores ferramentas, tem os melhores simuladores. É muito divertido trabalhar com engenharia. Eu estou deixando para colocar nesse vídeo algumas fotos, por exemplo, quando eu trabalhei no simulador da JetBlue University lá em Orlando. Definitivamente, sem dúvida nenhuma, o melhor brinquedo lá de Orlando. Eu também fiz ensaios de túnel de vento na Rússia, eu fiz trabalhos no Japão, com fornecedores no Japão, eu coordenei trabalhos que diminuem o consumo e ruído de aeronaves, que ajudam o meio ambiente. É muito, muito legal. Mas bom, vamos responder algumas perguntas que me foram formuladas e que eu coloquei aqui para responder. Me preparei. A primeira como é que é o dia a dia de trabalho? Bom, basicamente o dia de trabalho você tem um desafio, você tem que gerar um produto, ou você tem que melhorar algum processo, né? E para isso a primeira coisa é você analisa, né? Você tenta enxergar quais são os gargalos, ou que produto similar existe no mundo e o que você pode melhorar daquele produto, quais são o que o mercado espera, né? A menos empresas que são extremamente inovadoras, como por exemplo a Apple quando inventou o iPod, ou a Sony quando inventou o Walkman, que você não tinha um produto concorrente e você simplesmente criou o mercado inteiro. Mas normalmente você modela o que existe, tá? Como é que a gente faz esse modelamento? A gente usa normalmente ferramentas computacionais, muita planilha em Excel. Eu utilizava modelos dinâmicos em MATLAB para fazer lei de fly-by-wire, simuladores de voo lá na Embraer, ou eu acredito que, bom, você consegue modelar qualquer sistema dinâmico, até sistemas de produção no MATLAB. E também tem ferramentas de CAD, né? Na Embraer a gente usava o CATIA da 3ds, aqui na minha empresa hoje eu uso o SolidWorks, também da 3ds, é um software muito legal, mas esses são apenas ferramentas computacionais e você não precisa se preocupar se você não conhece ou não sabe mexer nelas, tá? Primeiro você vai ter muito tempo para aprender, e a segunda coisa é que a maior parte das empresas elas têm treinamentos internos sobre as ferramentas que utilizam, tá? E também existe toda a evolução das ferramentas ao longo do tempo.
Além das ferramentas computacionais, uma outra parte que é bastante divertido no nosso dia a dia é que a gente também constrói modelos funcionais físicos. A gente usa desde papelão do lado, madeira, alguns modelos usinados, impressoras 3D, tanto de ABS, PLA como de resina. E, bom, basicamente isso. É muito, muito divertido o dia a dia do trabalho, apesar de ser desafiante. Mas o desafiante é, tipo, como eu consigo fazer melhor do que o que já existe. Isso que é muito legal, né? Se você sempre está se perguntando isso, né? E se, né? Bom, qual é a maior dificuldade, né, que foi feita? Bom, a maior dificuldade eu vou colocar duas, né? Uma na universidade, na faculdade. Eu acredito que a maior dificuldade na universidade não são as matérias. A maior dificuldade é você conseguir tempo para se dedicar às matérias. Tá? Se lembra, eu falei que eu escolhi engenharia porque eu conseguia entender as matérias no ensino médio. Eu perguntava, e uma vez que você entenda a matéria, você entende o porquê que, por exemplo, na aula de matemática aquelas coisas funcionam, ou a de física, por que funciona, o raciocínio lógico se torna fácil. Na faculdade é a mesma coisa. Se você entender a matéria, ela é bastante fácil, ela não exige muita capacidade de memória, é só você entender. Uma vez que você entenda, você consegue resolver qualquer problema que o professor pode ter na prova, tá? Só que o professor ele coloca um volume de matéria muito maior do que se está acostumado no segundo grau. Então, o primeiro conselho quando você, no primeiro período, entrou na faculdade, começa a estudar que nem um louco, porque só vai perceber que o volume é maior, se você não pegar essa dica, depois que você já fez a primeira prova e daí já é muito tarde naquele período. Você talvez tenha uma nota muito ruim na primeira prova e pode desanimar. Então, estuda que nem um maluco nas primeiras semanas, principalmente, e depois você ajusta um pouquinho menos ou um pouquinho mais de estudo, tá? Na PUC, eu fiz a PUC do Rio de Janeiro, Engenharia Mecânica. A minha pós-graduação em aeronáutica eu fiz lá no ITA, Embraer. Bom, na PUC, para você se formar em 5 anos, você deve reservar umas 50 horas por semana de estudo entre as aulas e os trabalhos em casa, ou o tempo que você deve estudar os livros. Tá? Sobre o dia a dia de trabalho, eu acho que o que mais me dá trabalho é tarefa administrativa, documentação, relatórios, porque a parte que não é assim de criação, de ter ideia, de construir um modelo, não é tão engenharia, é mais a documentação mesmo, manual, para que as outras pessoas entendam, para você conseguir submeter um projeto, seja para o cliente, seja para operação posterior ou com instalação do teu produto. Né? Bom, sobre como é que é a vida na faculdade, o que se estuda na faculdade, né? Na universidade? Bom, tem várias matérias. A universidade ela tem o ciclo básico, que serve para todas as engenharias, e depois tem as específicas. Na engenharia mecânica, bom, o ciclo básico basicamente é cálculo e física, tá? É muito cálculo, são 4 cálculos, 4 físicas, ou seja, 2 anos estudando essas matérias. E na engenharia, na parte específica, normalmente tu tem a mecânica dura, que é elementos de máquinas, a resistência dos materiais, e essas coisas, e tem a mecânica mole, que é transmissão de calor, mecânica dos fluidos, essas matérias teóricas. Mas isso aí é o que se estuda, mas na verdade o que é legal te deixar aqui é o seguinte: você estuda tudo para um objetivo. O teu objetivo, por exemplo, é se dar bem nas competições de engenharia. Tem algumas competições muito legais. Uma delas é a competição de robôs. Não sei se vocês acompanham, mas a PUC do Rio de Janeiro ela foi campeã em 2016 e 2015 com o Minotauro. Procura no YouTube depois, o vídeo é muito legal. A final de 2015, o robô da PUC conseguiu tacar fogo, literalmente, né, o concorrente pegou fogo. Muito legal. O laboratório está aberto, vocês, mesmo alunos, não sendo da universidade, vocês conseguem ir lá visitar. A equipe lá é muito divertida. E também tem algumas competições que também são também recomendo, que são as competições patrocinadas pela SAE, organizadas pela SAE, que é a Sociedade Americana de Engenharia.
como Mini Baja, por exemplo, que é uma competição de um carrinho que se faz na universidade, você projeta o chassi do carrinho, a transmissão do carrinho, a suspensão, a direção, é bastante prático. E também tem um aerodesign, né, que normalmente, também é pela SAE, a competição normalmente é feita lá perto da Embraer, lá em São José dos Campos, onde você tem um tamanho máximo de asa e o teu objetivo ganha é quem conseguir levantar mais peso. Tá, tem algumas notas sobre o projeto, sobre a documentação, sobre o relatório, mas a ideia é basicamente essa, é mão na massa. Então você vai estudar um monte de coisa teórica, mas com um fundo prático. E obviamente tu vai ter alguns laboratórios, né, para te ajudar nesse fundo prático, que laboratório de metalografia, fadiga, robótica, soldagem, usinagem e por aí vai, né? Uma pergunta interessante aqui que foi feita existe algum filme que eu indique sobre engenharia? Bom, o pessoal brinca que o Homem de Ferro é o único engenheiro que deu certo, né? Mas eu gostaria de indicar alguns filmes. 4 filmes e 3 documentários, tá? Sobre os filmes, eu gosto muito do O Pagamento, com o Ben Affleck. Tem o Gênio Indomável e Uma Mente Brilhante, que é mais sobre matemática do que engenharia. E tem Os Eleitos, que foi a corrida espacial americana, quando eles quebraram a barreira do som, como é que foi o programa Apollo, também é legalzinho. Sobre os documentários, assim, se você tiver com a namorada, quiser assistir com alguém, vá para os filmes, tá? Se você quiser ver sobre engenharia, né, estiver empolgado, tem 3 documentários que são bastante fáceis de assistir e são muito legais. Tem o Quem Matou o Carro Elétrico. Eu acho, sinceramente, que quem patrocinou esse documentário foi a Tesla, porque fala muito mal da GM lá, mas é muito legal. Tinha no Netflix, eu acabei de procurar, infelizmente saiu, tem que dar uma procurada, ver se tem em algum outro lugar. Tem o Print the Legend, que é basicamente a história da MakerBot, que é sobre impressoras 3D, tá? Cartesianas. O pessoal pegou e antes da MakerBot, para quem não está familiarizado com o mercado de impressão, tu tinha 2 grandes, enormes empresas que vendiam impressoras a $200 mil, $300 mil. Uma delas fazia com plástico, resina, né? Plástico, não resina, plástico e outros componentes já durinhos, ou seja, você pegava um componente duro, derretia ele e moldava a tua peça. E a outra é de resina, né, a Stratasys, né, que a gente usava no Embraer, que você tem um balde cheio de resina, e daí você começa a passar laser nele e começa a solidificar onde os lasers passam. E bom, só que custa $200 mil, $300 mil, isso é muito caro para o mercado. E daí chegou a MakerBot, começou a usar o Arduino, que eu vou falar daqui a pouquinho, e baixou o preço de uma impressora 3D para você comprar em casa por, na época, $3 mil. Imagina, $200 mil para $3 mil. Hoje tu consegue comprar por $1.000 nos Estados Unidos, e se você procurar nesses sites chineses, tu consegue comprar por $500 uma impressora 3D. Tá? E o último, mas o mais recomendado, eu acho, que negócio, vou fazer um projetinho agora, é o Arduino, o documentário, tá? O Arduino, o documentário, esse documentário tem em português, né, com a legenda em português. Eu procurei agora, tem no Vimeo, uma plataforma de vídeo ele inteiro. É muito, muito, muito legal. Começa a assistir, faça hoje isso, o Arduino, o documentário, que você vai ficar bastante empolgado. Existe uma plaquinha que custa $20, $20 a $25. Eu tenho até uma aqui, mas eu tenho 2 aqui. E tem todo um programinha para você fazer uma programação nela. Ele é um microcontrolador, então você consegue dar alguns comandos para ele, tipo, exemplo, regar a planta, te informar qual é a temperatura dentro da geladeira, sei lá, pelo Wi-Fi, entendeu? São comandos muito simples, com pouquíssimas linhas de código você consegue, e está praticamente tudo pronto na internet. É só copiar e colar, entendeu? Você copia o bloquinho lá do termômetro, cola no teu aplicativo, copia o bloquinho lá do Wi-Fi, cola no teu aplicativo. É muito legal, vale a pena e é muito barato e você consegue fazer grandes coisas. Então assista Arduino, o documentário.
Bom, agora segue a última pergunta, né? Se eu tenho algum último conselho para dar para vocês. Eu tenho 2 conselhos. A primeira é, entenda a matéria de raciocínio lógico. Tá? Muitas vezes a gente simplesmente se perde em uma matéria de raciocínio lógico, seja porque a gente parou de prestar atenção, qualquer que seja o motivo na aula, ou seja porque a explicação não foi muito adequada, ou simplesmente porque tem alguma informaçãozinha que ainda está faltando ali para compreender ela como um todo. Tá? Lembre-se, o professor está ali para responder as suas perguntas. Pode fazer quantas perguntas você quiser, que está ali exatamente para isso. Se você não entender a matéria, você não vai conseguir resolver os problemas e não vai conseguir evoluir naquela matéria. E é isso que faz com que as pessoas percam interesse pelas todas as carreiras de áreas exatas. Então, é muito simples. Se você entender a matéria, você vai conseguir fazer qualquer problema e vai ser muito mais fácil do que qualquer matéria que exija muita capacidade de memória, né? Uma outra coisa que eu aconselho a vocês é vá na universidade. Vocês estão no ensino médio, no colégio, vá na universidade, visite ela, conheça os laboratórios, pergunte para os professores, ou qualquer aluno, ou qualquer funcionário, eles vão adorar mostrar as instalações, os programas, as competições, os prêmios. Conheça lá o pessoal da engenharia robótica lá da PUC, vai lá conhecer o Minotauro, que é o que ganhou a competição mundial de robôs, né? E por último, eu estou fazendo um canal no YouTube exatamente para tentar desmistificar esse negócio de que matemática, ou física, ou engenharia é muito difícil. Tá? Um erro muito normal que acontece é o pessoal expor uma matéria extremamente abstrata e teórica sem explicar para que isso funciona, para que isso serve na vida real, né? Então, eu devo mostrar algum problema real. Exemplo, você chega lá e tem um carro quebrado, né? Teu carro não está funcionando. Você não tem que ensinar física para consertar um carro. Você tem que ver qual é o problema. Você não ensina o que é uma chave de fenda para depois ensinar o que é um carro e como consertar o carro. Você primeiro mostra o problema e depois mostra o que é uma chave de fenda e como consertar o carro. É isso que eu vou tentar fazer nesse canal, mostrar alguma coisa que pode ser resolvida com as ferramentas e com as matérias que a gente estuda, seja no ensino médio, seja na universidade. Eu também vou colocar nesse canal algumas matérias sobre política, economia, notícias que aparecem na semana, que isso aí pode servir muito para vocês por causa da redação do Enem, que são assuntos atuais, né? Mas o principal objetivo de eu tocar nesses assuntos no canal para mostrar quais são os desdobramentos, porque normalmente acontece alguma notícia econômica ou alguma notícia política e o pessoal fica pensando, poxa, e o que isso afeta a minha vida, né? Isso aí já aconteceu, tipo, a única coisa que pode afetar é a redação do Enem? Não, não é. Então, existem algumas coisas que o pessoal faz lá em Brasília ou no governo do Rio de Janeiro e que podem afetar o nível de emprego, uma decisão de repente até de abrir uma firma ou de procurar um serviço público, né? Ser funcionário público. Então, a pergunta toda é a seguinte: o que a economia ou a política podem afetar na nossa vida no dia a dia? Vai ser completamente apartidário, tá? E de forma geral com uma visão bastante otimista e simplificada, tá? E bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um excelente futuro, que vocês gerem muita riqueza, não só para vocês, mas para o nosso país, e que escolham engenharia como carreira. Obrigado.